Ó, eu não vou nem oferecer break, não vou oferecer banheiro. Eu já vi que vocês estão empolgados num ritmo frenético. Esse cara é um cara muito especial, gente, de verdade. Eu estou muito orgulhoso de ter conseguido trazer ele aqui. E o que eu queria deixar claro é que, de bate-pronto, eu não conhecia o nosso próximo convidado pessoalmente, só, enfim, acompanhava o trabalho dele, mas não conhecia. E eu mandei um inbox para ele, falei, mano, talvez você não veja, porque ele, assim como eu, tem um número macro na internet, falei, talvez você não veja, mas caso você veja essa mensagem, eu gostaria muito de ter você num evento, passando tua mensagem para algumas milhares de pessoas. E em 5 minutos o cara me respondeu, enfim, eu vou fazer uma breve apresentação e eu quero que vocês façam muito barulho para ele, tá? A vida repete-se até que tu não te repitas. A frase é de autoria do nosso próximo convidado, que também é autor de 4 livros com milhares de cópias vendidas. Quase 2 milhões de seguidores no Instagram. Palestrante. Nem terminei, vocês já estão gritando. Vocês são uns danadinhos mesmo. Comunicador nato e sua retórica encanta e transforma. Quem está afim de se transformar aí, levanta a mão e dá um grito, gente. É isso aí. Então façam muito barulho e recebam ele com essa energia. André Fernandes, uma salva de palmas! Vamos! Se tem alguém feliz, faz barulho! Tem alguém feliz aqui nessa tarde? Eu tô com um desafio grande depois da última palestra que acabou de acontecer. Eu queria que a gente elevasse um pouco a atmosfera desse lugar. Será que você pode dar um grito de liberdade no seu lugar? Será que alguém pode fazer barulho aqui nessa tarde? Muito bom, muito bom. Meu nome é André Fernandes. Em primeiro lugar, você está fazendo parte da minha primeira vez. Alguém lembra da sua primeira vez? Alguém lembra do primeiro beijo? Alguém lembra do primeiro carro? Alguém falou ali assim, delícia. Todas as vezes que a gente vive uma primeira vez, isso cria uma memória que a gente vai recordar para sempre. É como se fosse um balizador. E eu queria compartilhar que hoje você está fazendo parte da minha primeira vez num palco, palestrando para um público tão diferente. Eu queria de verdade que você pudesse celebrar esse momento. E eu queria te convidar a pegar o teu celular agora no seu lugar. Você pode pegar o teu celular? Isso, tira uma foto agora e coloca #ConsigSummit 2022 para todo mundo que não pôde vir saber que está perdendo aqui um dos maiores eventos de empreendedorismo da América Latina. Eu acho que só a galera da produção pegou essa chave aqui. Deixa eu falar isso de novo. Está nascendo um dos maiores eventos de empreendedorismo da América Latina. E você faz parte dessa história. Vamos lá, vamos começar? Bom, meu nome é André Fernandes, eu tenho 34 anos, sou casado há 14 anos, pai de 3 filhos, e eu vivi nos últimos 4 anos um romper surreal que mudou a minha história, e é por isso que eu estou falando para você aqui nessa tarde. Há 4 anos atrás eu fui enviado para a América para a gente começar uma igreja. Hoje eu pastorei uma igreja em Miami, na Flórida, e uma igreja em Alphaville, em São Paulo. E quando a gente chegou lá, a gente estava vivendo novo, a gente estava começando tudo do zero. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, mas quando a gente foi para a América, eu vivi essa experiência de comprar o carro mais barato que eu conseguia comprar, pegar móveis doados para recomeçar num apartamento alugado. E eu lembro que naquele período, o que sustentou aquilo que a gente estava vivendo nos momentos de crise era a visão que a gente havia recebido antes de chegar lá. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, o porquê do novo assustar a gente muitas vezes, é porque toda pessoa que não tem uma visão clara de futuro, ela costuma a desanimar durante o processo. Fala para alguém que está do seu lado, me ajuda aqui a manter isso aqui interativo. Fala, você precisa de uma visão clara. Isso. Esse é um bom momento para quem está solteiro e viu alguém interessante do lado, para você dar um bom sorriso. Esse é um bom momento de network para você que está aqui querendo gerar negócios. Fala para quem está do outro lado, para ninguém aqui ficar chateado. Fala, você precisa de uma visão clara. A gente está no meio de uma nova estação, vivendo novo. Mas a verdade é que no meio daquela nova estação a gente enfrentou uma série de crises. A gente começou a nossa igreja em Miami e com 3 meses de igreja veio a pandemia e o lockdown.
Eu não sei se você sabe, mas Miami foi o epicentro do contágio de Covid durante um período. Então, a gente estava com uma igreja recém-inaugurada, o meu custo era de $45 mil para manter aquele projeto de pé, só que a gente estava trancado, todo mundo dentro de casa. E eu lembro que quando a gente começou uma igreja, no coração de Miami, do lado do Design District, se você conhece ali, fica bem perto do American Airlines Arena, um pastor que não fala inglês, num bairro haitiano, começando uma igreja brasileira. Agora a gente tem uma igreja fechada, com as portas fechadas. E aí eu vivi um primeiro romper da minha história. Quando as portas se fecharam, as casas se abriram. A gente saiu de um staff contratado para 25 staffs contratados em menos de 3 anos. A gente saiu de uma igreja que tocava 300 pessoas de forma local para uma igreja que começou a tocar mais de 20 mil pessoas todos os domingos através do online. E por que eu estou compartilhando isso? Porque uma das chaves que mudou a minha história é que os momentos de crise são a estação perfeita para a gente viver milagres. Talvez você está vivendo um momento difícil na sua empresa, talvez você está começando a empreender, mas eu queria te lembrar que o momento de crise é uma estação perfeita para você viver milagres. Por que a gente se assusta com o novo? Se o novo é tão bom, por que a gente não está vendo tanta gente rompendo? Se o novo é tão desejável, por que nem todo mundo está vivendo o novo em alguma área da sua história? Você já se perguntou isso? Se o novo é tão bom, por que nem todo mundo vive por um princípio? E é a partir daí que eu quero começar a nossa palestra nessa tarde. Você está comigo ainda? Nem todo mundo vive o novo, porque nem todo mundo tem uma visão clara de propósito. Quando você tem uma visão clara do seu propósito, você não desanima no dia mal, você não para quando as coisas não acontecem, você não retrocede quando as portas não se abrem. Sabe, eu acredito que o novo está diretamente ligado à visão. O novo está diretamente ligado à visão, porque ele aponta para algo que nunca foi visto. Irmão, olha para mim, é muito normal um visionário ser incompreendido, porque todo visionário foi no futuro e voltou para o presente para contar o que viu. Todo visionário, ele foi num lugar que ainda não existe, ele acessou uma estação que ainda não aconteceu, ele viu coisas que ainda não são naturais para quem está ao seu redor, e ele volta para contar do que viu, e é por isso que todo visionário é incompreendido. A gente pega a história de Steve Jobs, e ele foi ridicularizado quando falou que investiria em um celular que não tinha um teclado analógico. Hoje é ridículo a gente imaginar alguma empresa que vai voltar a fabricar celulares com teclados analógicos. A verdade é que quando você vê o que ninguém viu, você precisa sustentar a visão que recebeu até que todo mundo enxergue o que você está vendo. A Bíblia fala sobre a história de Noé. Quantos aqui já ouviram falar sobre a história de Noé? Noé está hypado aqui hoje, hein? A Bíblia fala sobre a história de Noé, e o que me chama a atenção na história de Noé é que ele recebe de Deus um chamado para construir algo que ninguém nunca tinha visto e para sobreviver a algo que ninguém nunca tinha enfrentado. Irmão, segundo alguns teólogos, a chuva era algo que entrou em cena na história da criação através do dilúvio. Porque quando Deus criou o jardim do Éden, a irrigação era feita de baixo para cima. Então da terra saiu uma névoa que irrigava toda a natureza. Então, segundo alguns teólogos, a primeira vez que a chuva entra na história é através do dilúvio. Então, se você acredita ou não na fé cristã, a história diz que todo mundo considerou Noé estúpido enquanto ele construía a arca. Todo mundo considerou Noé estúpido enquanto ele se movia por uma visão que tinha recebido. Mas a verdade é que Noé pareceu estúpido até as primeiras gotas de chuva caírem. Quando as primeiras gotas de chuva caíram, aquilo que era estúpido para todo mundo começou a fazer sentido para alguns. Irmão, quando o mercado começou a abraçar a tecnologia da Apple, quando o mercado começou a abraçar alguns tipos de tecnologia que alguns aqui estão implantando, aquilo que parecia loucura começou a se tornar razoável. Você sabe qual que é a diferença entre um visionário e um louco? É que o visionário não desistiu. Todos os visionários que a gente celebra hoje foram considerados loucos um dia. Então a primeira chave que eu quero compartilhar com você é que você precisa de uma visão clara para suportar o seu propósito. Tem alguém que está comigo ainda? E eu queria pedir para a produção, se tiver um copo de água aqui, me ajudaria demais. Eu estou na minha primeira vez, gente.
Todo mundo já enfrentou uma primeira vez. É louco para mim porque... Obrigado, irmão. Tamo junto. Eu ouvi esse vamos, deixa eu fazer uma pergunta. Tem algum incendiário aí? Temos alguns incendiários na sala. Quem me viu no Geonese Arena 2 meses atrás falando com 20 mil pessoas, não imaginaria o desafio que é falar para 10 mil pessoas nesse evento. Mas de verdade, eu estou muito honrado de poder participar desse evento e poder estar pisando nesse palco. Você sabe por quê? Há 2 ou 3 meses atrás, um amigo estava fazendo um evento de empreendedorismo aqui. Ele se chama Alfredo Soares, é um cara que eu tenho um carinho muito grande. E ele falou: irmão, você tem que estar nesse evento. E eu lembro que no voo de Miami para São Paulo, Deus falou comigo durante o voo: prepara uma palestra, porque em algum momento você vai ter oportunidade de falar. E eu comecei a preparar a palestra chamada Porque o Novo Assusta. E eu lembro que eu cheguei lá e o evento era incrível, como esse daqui está sendo incrível. E eu estava pronto. E o convite não aconteceu naquele dia, mas alguns dias depois o convite chegou. E aí é uma das chaves que a gente precisa entender sobre o novo. Irmão, o novo não tem a ver com você esperar uma oportunidade chegar para então você ficar pronto. O novo tem a ver com você estar pronto para quando essa oportunidade chegar. Uma outra chave sobre visão, que vai manter você durante a construção do seu propósito, é entender que a visão é o que traz propósito à sua dor. Eu lembro que em 2017, eu estava pregando sobre fé e sobre milagres num dia, e eu estava internado usando fralda no leito de CTI no dia seguinte. Eu passei 35 dias internados no leito de CTI, lutando contra uma infecção no meu coração. E aí eu estou falando como eu estou falando com você hoje, e muita gente foi curada naquela noite, muita gente foi renovada naquela noite, mas no dia seguinte eu fui levado às pressas para um CTI. Eu lembro que quando eu cheguei lá, uma das enfermeiras, ela frequentava a nossa igreja, ela falou: pastor, tudo bom? Eu te conheço, eu sou da sua igreja. Eu falei: e aí, tudo bom? Você que vai cuidar de mim? Ela falou: vou, pode ficar tranquilo que você está em boas mãos. Eu só vou precisar agora tirar a sua roupa e colocar a sua fralda. E eu falei: desculpa, mas a última coisa que eu imaginei ontem à noite, quando eu fui dormir, é que uma ovelha da minha igreja estaria colocando uma fralda, enquanto eu estou indo para um leito de CTI. Eu falei: será que eu posso pelo menos me vestir? Ela falou: não, desculpa pastor, mas é o protocolo. Eu vou ter que vestir você e você vai ter que usar fralda até o final do tratamento. Por que eu estou compartilhando isso, irmão? Porque quando a gente está no dia bom, as coisas elas acontecem com mais facilidade, mas quando a gente está no dia mal, a única coisa que vai sustentar você é a visão clara do propósito que te move. Por que muita gente desanima? Porque em alguns momentos a gente deixa a visão inicial de lado, em alguns momentos a gente para ouvir mais os ruídos da multidão que diz que não vai acontecer, do que de uma visão que te impulsionou quando você deu os primeiros passos do seu negócio. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que, se dependesse da sua família, se dependesse de pessoas próximas, você nem teria começado, ou quem sabe você já teria desistido. Alguém aqui já viveu um momento em que todo mundo te desencorajou? E você sabe por que eles não precisam confiar no que você confia? Porque eles não viram o que você viu. Irmão, não precisa fazer sentido para mais ninguém, se já faz sentido para quem te prometeu. A Bíblia fala sobre promessas. E sabe o que é interessante nas promessas? O significado de promessa é garantia, ou seja, em toda a história da Bíblia, em toda a história da criação, quando Deus fez uma promessa para alguém, Deus garantiu algo para alguém. Então quando Deus fez uma promessa para Abraão, por exemplo, Abraão, ele é o pai da fé. E por que ele é o pai da fé? Porque ele saiu do lugar que ele estava e ele foi para o lugar que Deus pediu que ele fosse, sem ter ideia de para onde ele estava indo. Irmão, uma característica de todo visionário é que muitas vezes a gente não sabe ao certo para onde vai, mas a gente precisa saber, em primeiro lugar, aonde a gente não pode mais permanecer. Tem muita gente cansada porque está permanecendo em lugares que deveria passar, e tem muita gente desistindo porque está querendo permanecer, porque está ficando em lugares que não deveria mais permanecer. Tem uma frase, eu não lembro se é do JP Morgan, mas eu vou dizer que é do Einstein, porque várias frases que a gente não sabe o autor, a gente coloca ele como autor delas. Eu não sei se você sabe, mas 70% das frases do Einstein ele nunca disse. Você sabia disso? Eu fico imaginando na reunião de pauta, antes de alguma palestra ou antes de algum evento, quem que é o autor dessa frase? Cara, eu não tenho a menor ideia. Então bota no nome de Einstein, que a hora que a gente citar Einstein,
vai parecer que a gente tem mais conhecimento geral. Tem uma frase do Albert Einstein, eu esqueci qual é a frase. Lembrei. Ele diz que tão importante quanto a gente saber para onde quer ir, é a gente entender aonde não quer mais ficar. Deixa eu falar isso de novo, porque isso aqui pode pegar 70% de quem está me ouvindo. Irmão, olha para mim. O novo está muito mais ligado a você primeiro saber aonde não é para permanecer, do que você já ter todas as respostas de para onde você precisa avançar. Você sabe um aplicativo que ajuda a gente a entender como o novo se manifesta? É o Uber. Quando você pega o Uber, antes de você dizer para onde vai, você precisa dizer onde está. E é exatamente assim que você precisa sair desse evento nos próximos 2 dias. Você vai receber insights, você vai receber alguns life hacks, você vai receber algumas palestras motivacionais, você vai conversar com pessoas que estão em lugares que você deseja estar, você vai ouvir testemunhos de pessoas que enfrentaram o que você está enfrentando. Mas a verdade é que antes de você começar a correr, quando sair daqui, você precisa estabelecer algumas diretrizes do que você não quer mais viver, do que você não vai mais aceitar. Irmão, a gente precisa sair desse evento tendo o entendimento que algumas realidades que a gente viveu até aqui, elas não fazem mais parte da nossa próxima estação. Algumas ferramentas que funcionaram até aqui não funcionam mais. Algumas estratégias que funcionaram até aqui, elas não funcionam mais. Por quê? Porque a cada nova estação existem novas armas, a cada nova estação existem novos gigantes. Lembra quando eu falei da plantação da nossa igreja em Miami? Quando a gente começou a pandemia, eu tinha um staff contratado. Quando a gente terminou a pandemia, a gente tinha 25 staffs contratados. A gente saiu de uma igreja desconhecida do bairro para uma igreja que ficava todos os domingos posicionados no top 5 da igreja americana. E como isso é possível? Porque quando as coisas iam mal, o que sustentou a nossa construção era lembrar da visão que Deus tinha dado. Eu lembro que quando a gente pisou a primeira vez em Miami, eu falei, vai nascer nesse lugar uma igreja para uma cidade e uma cidade para nações. E à medida que a gente trazia a nossa memória, a visão, a gente ia sendo mais fortalecido durante o processo. Irmão, guarda isso. A visão clara é o que torna a sua jornada mais leve. A visão clara é o que torna os seus desafios menores. A visão clara é que faz com que os nossos gigantes não sejam o final da nossa história, sejam na verdade um passaporte para o nosso próximo nível. Você está comigo ainda? Tem uma frase do Max Lucado que eu acho que dá para a gente adaptar para negócios também. Ele diz que se você olhar para os seus gigantes, você vai tropeçar, mas se você olhar para o seu Deus, os seus gigantes tropeçarão. Tem desafios que você está enfrentando que são muito menores do que na verdade são. Mas se a sua perspectiva estiver só no problema e não na visão, em vários momentos você vai pensar em desistir. Às vezes a gente olha mais para um problema do que a gente olha para uma promessa. Às vezes a gente olha mais para um desafio do que a gente olha para aquilo que está à nossa frente. E eu queria liberar algo aqui, e se você vê sentido nisso, eu queria que você guardasse isso. Irmão, não coloque um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. 2017 parecia o final da minha história. Eu estou de fralda, com meu coração inflamado, lutando para sobreviver. 2019, eu estou indo para um novo país, começando do zero, comprando um Volvo velho de $2.000 e mobiliando a minha casa com móveis de doação. 2020, eu estou pegando meu segundo filho no colo e a nossa igreja começou a avançar. 2021, a gente estava tocando milhões de pessoas todas as semanas, e aí o nosso podcast se tornou o mais ouvido de todo o Brasil. 2022, meu terceiro filho nasce, a gente volta para o Brasil, começa uma cruzada de milagres, que acabou semana passada em Recife, quase 12 mil pessoas no Classic Hall, mais de 70 mil pessoas em 7 cidades, tudo isso 100% gratuito, sendo bancado por pessoas que eu nem conheço, pessoas de outras nações, enviando recursos para que a gente pudesse viver noites de milagre. André, por que você está compartilhando isso? Porque se eu tivesse dado um ponto final na minha história em 2017, eu não estaria pisando nesse palco em 2022 para te lembrar que se não é aquilo que Deus te mostrou, ainda não é o final da sua história. Você está comigo?
Para mim o desafio é até que ponto eu posso ir falar dele, e até que ponto eu posso camuflar essa palestra como se fosse só motivacional. Tá indo bem? Tá fluindo? Sabe o que é maravilhoso? Daqui a alguns anos a gente vai estar, sei lá, 30 mil pessoas em algum pavilhão, e eu vou estar palestrando, e você vai poder falar: cara, eu lembro da primeira palestra do cara. Foi ruim, mano, mas olha o que Deus está fazendo com ele agora. Alguém que já viveu um processo em que parecia impossível, e você está vivendo algo agora em que você é um improvável? Irmão, guarda isso. Quando a gente tem uma visão clara, aquilo que parecia impossível começa a se tornar inevitável. Era impossível você estar onde está, você não desistiu, se tornou inevitável. Era impossível o projeto sair do papel, você não desistiu e se tornou inevitável. Era impossível pessoas investirem na tua visão, você acreditou a ponto de não ceder aos ruídos ao teu redor, se tornou inevitável. Você sabia que a característica que mais conecta as pessoas que têm rompido nos últimos anos não está mais ligada à inteligência? Antigamente a gente acreditava que o QI, o coeficiente de inteligência, era o que definia o potencial de alguém. Mas depois de um tempo, as pessoas perceberam que muita gente com QI elevado acabou escrevendo uma história sem importância nenhuma. Não sei se você sabe, mas foi feito um estudo e eles acompanharam a vida de vários homens que tinham QI altamente elevado. E eles perceberam que alguns deles acabaram tendo uma história completamente simples. Eles não foram extraordinários em nada, eles não criaram nada extraordinário, eles não foram disruptivos, eles não criaram um novo mercado, eles não se destacaram. E aí eles começaram a perceber que o coeficiente de inteligência não define nada. Existe algo que define qualquer pessoa que está vivendo algo extraordinário. Você sabe qual é? É o coeficiente de adaptabilidade. O coeficiente de adaptabilidade é o quão resiliente você é em meio a trocas de circunstâncias. A adaptabilidade não está ligado, e a resiliência não está ligado ao fato da gente nunca cair, irmão. A resiliência está ligada à velocidade com que a gente se levanta depois que cai. Eu não sei você, mas a pandemia, para muitos mercados, foi um momento de maior romper da sua história. Alguém viveu isso? Tirando todas as perdas que a gente teve, o momento de maior crise, na verdade, é como se fosse um reset, em que alguém que estava vendo além do seu tempo, avançou e acelerou, e alguém que não estava vendo o futuro, precisou ficar para trás. Irmão, o que eu queria compartilhar com você, você vai ver em toda a história dos negócios, em toda a história de business, mas você também vai ver em toda a história da Bíblia. A cada estação, a cada ciclo, aqueles que têm uma fé e uma resiliência acima da média, eles reconstroem um mundo completamente destruído. A gente pega a história de Abraão, ele saiu do lugar que ele estava, foi para o lugar que Deus mostrou, e no meio do deserto, ele se tornou tão poderoso que os reis ao seu redor enviavam mensageiros pedindo para que ele mantivesse uma posição de paz. A gente olha para a história de Noé. Noé leva décadas construindo uma arca, mas depois que o dilúvio cessa, o mundo que ele conhecia não existia mais. A família de Noé precisou reconstruir a partir das ruínas. A gente olha para a história de Jesus, e a Bíblia diz que ele permaneceu no inferno por 3 dias. Aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas a Bíblia também diz que 3 dias depois dele conhecer a morte, o Espírito de Deus invadiu o inferno e chamou Jesus de volta à vida. Você percebe que não existe nenhum herói da fé em toda a história bíblica que tenha escrito uma história extraordinária sem antes ter passado por um momento de quebra? Você sabe por que todo homem ou herói da fé que viveu uma história extraordinária precisou quebrar? Porque quando a gente é reconstruído, a gente se torna mais forte do que aqueles que nunca quebraram. Tem uma arte de reconstrução de vasos japoneses. Tem algum japonês aqui, gente? Levanta a mão, por favor, me deixa te ver. Ok, qual que é o seu nome? Selma. Mas sua família é japonesa, né? Ok, porque eu perguntei isso, acho que em Orlando. Eu falei, tem um japonês aqui? Ele levantou um japonês. Eu falei, qual que é o seu nome? Ele falou, Roberto. Eu falei, não, Roberto não vale, irmão. Tinha que ter um Osaka aí, um Fujimoto. Tem algum japonês aqui? Ok. Nosso nível de japonês está baixo por metro quadrado. Japonês, cadê você? Qual que é o seu nome? Que isso, gente?
Vem cá, me fala seu nome aqui rapidinho, por favor. Vem cá. Pode vir sem pressa também, tá tranquilo. Qual que é o seu nome? Mariana. Japonês raiz, qual que é o seu nome? Mariana. Então peraí, vamos lá. Qual que é o seu nome completo? Mariana, Yuriko, Murayama, Nii, Sabatari é do meu marido. Muito bom. Prazer, você pode aplaudir aqui a Mariana. Ichini Sanshi Goho, Shichihachi Kyujiu. Obrigado, Mariana. Você sabia que tem uma técnica de reconstrução de vasos japoneses? Olha que interessante isso. Os vasos começaram a quebrar e como a porcelana era muito delicada, eles pensaram, como que a gente consegue reconstruir de uma forma que a gente não empobreça isso? E eles começaram a utilizar fios de ouro para a reconstrução dos cacos. E aí eles começaram a utilizar fios de ouro para reconstruir os vasos. E aconteceu um fenômeno. Todos os vasos que foram reconstruídos e passaram a ter essa técnica impressa neles, começaram a ser mais valorizados do que os vasos que não tinham nenhuma impressão. Os orientais, eles valorizam muito as marcas, as cicatrizes, porque elas contam parte da sua história. E sabe o que é interessante, irmão? O que me sustentou durante o meu dia mal é o entendimento de que as marcas que Deus permitiu que eu estivesse vivendo seriam um porto seguro quando novos gigantes se levantassem. Eu lembro como se fosse hoje, do dia que eu estava no banheiro durante a minha internação. Eu fiquei com um catéter na minha jugular durante um tempo, subclave direita, subclave esquerda. E teve um dia que eu me olhei no espelho e eu pedi algo para Deus. Eu falei, Pai, eu queria ficar com pelo menos alguma marca dessa internação, para que quando eu estiver me arrumando, eu nunca esqueça do lugar que você me tirou. E sabe o que é interessante? Todas as vezes que eu passo a mão nas minhas cicatrizes, eu lembro do lugar que Deus me tirou. E eu queria que você entendesse isso, irmão. As nossas cicatrizes, elas ferem a nossa estética, mas elas relembram do nosso milagre. No momento da crise, no momento em que as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse, no momento em que algumas coisas não estão rompendo como a gente gostaria que rompesse, a visão clara do propósito é o que mantém a gente de pé no meio da nossa jornada. Você está comigo? Sabe outra coisa interessante sobre visão? É que a visão, ela atrai provisão. Tem muita gente que não está vivendo novo porque não tem uma visão clara. E enquanto você não tem uma visão clara, a provisão não vai chegar. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas falando de negócios, às vezes a gente tem uma oportunidade de fazer um pitch, ou fazer um elevator pitch, que vocês chamam, não é isso? Um discurso de elevador. Você tem 30 segundos, você encontrou com a pessoa certa, numa hora inusitada, e você tem poucos segundos para vender uma ideia para alguém. Alguém já viveu isso aqui? Eu lembro que quando eu tinha 19 anos, eu estava montando um negócio e eu fui apresentar esse negócio para um empresário muito grande na minha região. Ele era dono de construtora, postos de gasolina e ele falou, cara, eu gostei de você. Você tem boas ideias, eu quero investir nas suas ideias. Você tem mais algum projeto? Eu falei, tem. Ele falou, terça-feira você pode vir tomar um café e me apresentar? Eu falei, posso. E eu lembro que quando eu saí de lá, eu liguei para os meus pais e falei, eu tenho até terça-feira para ter uma ideia genial para apresentar. Sabe o que acontece, irmão? Eu lembro que com 19 anos de idade eu me tornei sócio de um dos caras mais ricos da região. E a gente começou a empreender, por quê? Porque no momento em que a gente sentou para falar, a visão estava tão clara que não tinha como ele não querer aportar provisão naquela visão. Mas eu vivi isso durante o meu pequeno período de empreendedor com business, mas eu tenho vivido muito isso durante o meu período de líder ministerial. Eu lembro que uma das coisas que mais marcou minha história foi na madrugada de 2019, eu tive uma visão, e nessa visão, eu via um dos quartos do nosso apartamento virando um estúdio, e eu lembro que eu só pensei, eu nem cheguei a comentar com ninguém, eu nem cheguei a orar para falar sobre isso, eu nem cheguei a pedir isso para Deus, mas eu pensei, se eu tivesse $500 hoje, eu montaria esse estúdio, e eu começaria a fazer algumas lives. Eu pensei isso de manhã, num domingo. À noite, eu estou batizando pessoas no meio do culto. E aí alguém me aborda e fala, pastor,
só preciso de 1 minuto. Eu falei, irmão, eu estou no meio do batismo, cara, eu não tenho como parar. 1 minuto. Eu falei, desculpa, não tem como parar. Ele falou assim, deixa eu só te entregar algo. Deus falou sobre um valor específico que você precisa. E eu queria te abençoar com isso. Eu falei, tá bom, meu irmão, obrigado, coloca aqui no meu bolso. Ele colocou no bolso e eu continuei batizando. E eu lembro que naquela noite eu cheguei em casa, e quando eu fui tirar a chave do carro e algumas coisas do bolso, eu achei um cheque. E era um cheque de $500, de uma instituição chamada New Beginnings, novos começos. No dia seguinte eu fui na Home Depot, comprei tinta, comprei rolo, comprei todo o material, comprei o tripé para o estúdio, e eu passei a madrugada pintando aquele quarto. Quando eram 4 e poucas, 5 da manhã, eu lembro como se fosse hoje. Se você voltar no meu feed do Instagram, eu acho que ninguém vai ter essa curiosidade, mas se você quiser voltar lá, você vai ver a foto das minhas mãos sujas de tinta. E eu lembro que eu coloquei assim, Deus vai te dar uma visão, e essa visão vai te dar a provisão, mas você precisa sujar suas mãos. Tem muita gente que teve uma visão, mas por não ter clareza da visão, ela não conseguiu recursos, ela não conseguiu provisão, ela não conseguiu pessoas, conexões, o ambiente certo. Mas tem muita gente que teve a visão certa, a provisão certa, mas não quis sujar as suas mãos. Irmão, olha para mim, a gente está no meio de uma geração que está muito clara a diferença entre meninos e homens, entre visionários e alguém que só teve uma boa ideia. Uma boa ideia não é capaz de mudar a história. A diferença entre visionários e alguém que teve uma boa ideia é que um visionário não para até que a sua visão se torne uma realidade. Faz sentido para alguém que está aqui? E eu lembro que naquele dia eu fui dormir 5 e pouca da manhã, exausto, minhas mãos todas sujas de tinta, e eu deitei, exausto, apagado, estava a Kezinha, minha esposa, e na época a gente só tinha uma filha, a Ceci, e no dia seguinte a Kezinha me acorda, ela estava eufórica, ela falou, amor, acorda, você precisa acordar. Eu falei, vida, eu passei a madrugada pintando, eu estou exausto. Ela falou, não amor, acorda, você não está entendendo, o Neymar acabou de postar a sua mensagem, está todo mundo te ligando, amor, acorda, está acontecendo. E eu lembro que no dia eu ainda falei, amor, o que tem o Neymar postar minha mensagem, amor? Deixa eu dormir, depois eu vejo isso. Aí ela me acordou, ela olhou no meu olho e falou, eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo, mas está todo mundo ligando para você, amor, a mensagem que Deus te deu em secreto está tocando milhões de pessoas. Eu acordei, obrigado gente, vocês são incríveis, vocês são demais. Eu lembro que eu acordei e a mensagem que eu recebia de todos os meus amigos no WhatsApp era quase a mesma. Irmão, está acontecendo. Irmão, está acontecendo. Mano, olha isso, está acontecendo. Cara, olha isso, está acontecendo. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque todas as vezes que a gente recebe uma visão, a gente precisa ser fiel à visão que recebeu, porque é ela que vai atrair a provisão que a gente precisa. A gente vai sempre viver a mesma dinâmica, só que em níveis diferentes. Eu lembro que nesse período foi um estúdio no meu quarto. Dias depois foi a igreja de Miami. Quando a gente alugou um galpão, eu aluguei um galpão gigante numa área industrial, e a gente não tinha budget para fazer nenhuma parede de drywall. Então o que eu fiz? Eu fui na Home Depot e eu comprei aquelas fitas. Sabe aquelas fitas azuis que você coloca para acabamento na pintura? Para não sujar. Eu peguei o dinheiro que eu tinha e comprei alguns rolos de fita azul. E se você fosse me visitar durante a reforma naquela época, eu ia te levar para passear pelos ambientes da igreja, só marcados com fita azul. Eu lembro que eu marquei assim, ó, aqui é o espaço do Kids, aqui vai ser o berçário, as mães vão amamentar aqui, aqui vai ser o tamanho do palco, eu marquei o tamanho inteiro do palco, aqui vai ser onde a gente vai receber as pessoas, aqui é o welcome, aqui é o green room. Por que eu estou falando isso? Porque eu só tinha um espaço vazio e uma visão clara, mas eu não tinha recursos. Só que é impossível alguém que carrega um propósito, ter uma visão clara, não ser suprido em provisão para tirar projetos do papel. Irmão, olha para mim, isso pode abençoar alguém que está aqui. Se você tem uma visão clara, você só precisa permanecer até que aquilo que parecia uma loucura se torne uma realidade que vai tocar toda a sua geração. Eu lembro que as pessoas começaram a aparecer para ajudar nos mutirões, e eles vinham para ajudar com mão de obra, mas a gente não tinha material. Eu lembro como se fosse hoje, de um dia que chegou um marceneiro lá, ele falou, André, falaram que você está precisando de ajuda, eu trouxe todas as minhas ferramentas, maquita, o que você precisa? Eu falei, cara, que bom que você chegou, eu preciso fazer o palco. Ele falou, tá bom, onde é que é o palco? Aí eu fui lá e mostrei para ele a fita azul, eu falei, tá vendo essa fita azul? Aqui é o palco, tá vendo essa fita azul aqui? Aqui é a escada. Ele falou, tá bom, cadê o material? Já vou começar agora. Eu falei, então, cara, eu não tenho material.
Ele falou assim, como assim você não tem material? Eu falei, cara, Deus me deu uma visão e eu estou esperando a provisão chegar. Eu só tenho uma visão clara e eu sei que vai acontecer, eu não sei como vai acontecer. Ele falou, fica tranquilo, o palco é meu, eu resolvo. Aquele cara foi na Home Depot, comprou todo o material de marcenaria, ele começou a fazer o palco. A gente já estava quase finalizando aquele dia de mutirão, e eu lembro como se fosse hoje. Chegou alguns recursos e eu falei para alguns voluntários, corre lá na Home Depot antes que feche e compra todo o material de elétrica que a gente precisa. Eles falaram, pastor, não tem o eletricista ainda. Eu falei, enquanto não tiver o material elétrico, Deus não vai mandar o eletricista. Eles foram na Home Depot, compraram a parte elétrica e daqui a pouco, do nada, chega o voluntário e fala, tudo bom, prazer, eu sou fulano de tal, eu sou eletricista, falaram que vocês estão precisando de ajuda. Eu falei, irmão, você chegou na hora certa, cara. Ele falou, eu estou pronto para começar, cadê o material? Eu falei, o material elétrico está sendo comprado, ele já está chegando. Guarda isso, pega isso para a sua história. Todo visionário antecipa estações que ainda não chegaram. Todo visionário se move além da visão natural de quem está ao seu redor. Todo visionário visita o futuro e volta para o presente para contar o que viu. Todo visionário precisa passar por processos em que as coisas não são facilitadas, porque você vai precisar de estrutura para suportar tudo aquilo que vai ser derramado sobre você. Você sabe por que alguns grandes homens não se deslumbram quando eles estão hypados? Porque eles sabem o que é passar falta quando ninguém acreditava neles. Você sabe qual que é o grande problema da nossa geração, em que pessoas são levantadas com influência da noite para o dia? É que meninos recebem influências de homens sem ter a estrutura de homem ainda para receber. Meninos estão recebendo alcance e suporte de homens sem ter ainda um caráter de homem para receber. Irmão, guarda isso, o processo da dor é o que separa meninos de homens. O processo da dor é o que separa alguém que tem uma visão extraordinária de alguém que só tem uma boa ideia. Você está comigo ainda? Será que você pode aplaudir no seu lugar só para parecer que está sendo incrível? Para viver o novo, irmão, a gente vai precisar ter uma nova mentalidade também. Eu estava pregando em Londres em 2019, minha primeira vez na Europa, eu nunca tinha ido. E eu lembro que eu estava vivendo novo, 6, 7 meses antes, eu estava lutando para sobreviver. 7 meses depois eu estava no Paris Saint-Germain, indo orar pelo Neymar, Deus soprando a mensagem, algumas coisas absurdas acontecendo, e aí do nada, eu me vejo em Londres, eu fui lá para pregar numa igreja. Eu lembro que naquela época teve um jogador de futebol que se machucou e o empresário mandou um carro com o motorista me buscar e levar para orar por ele, porque a gente estava sendo muito usado com cura desde aquela época. E eu não sei se você já viveu esse momento, mas sabe aquele momento em que você vê que o sonho está acontecendo, aquele momento que você vê que projetos estão saindo do papel? Alguém já viveu alguma coisa assim do tipo? E aí eu estava no meio dessa estação e eu lembro que eu fui pegar um Uber para ir até o lugar onde eu ia ministrar. E aí quando eu entrei no Uber, irmão, era um carro incrível, num bairro incrível, um cara super arrumado, mas as janelas estavam abaixadas e estava um calor absurdo dentro do carro. Eu lembro que eu entrei e falei, irmão, tudo bom? Tem como ligar o ar-condicionado? Aí ele falou assim, de onde é que você vem? Aí eu falei, irmão, onde é que vai dar essa conversa? Eu falei, eu vim do Brasil, por quê? Ele falou, faz calor lá, não faz? Eu falei, faz. Ele falou, você sabe de onde eu vim? Eu vim da África, faz mais calor do que no Brasil. Aí eu falei, eu sei, irmão, mas você sabe onde você está? Você está em Londres, e o seu carro tem ar-condicionado. Ele falou, pois é, mas hoje não vai rolar, not today. E eu fui do hotel até o lugar do evento, passando calor, mas ali virou uma chave na minha história, que me ajudou em vários momentos de transição, e talvez pode ajudar alguém que está aqui. Irmão, o problema da gente não transicionar a mentalidade é que a gente pode estar no lugar que deveria estar, mas ainda não viver o que deveria estar vivendo. Se você não mudar a sua mentalidade, você pode estar na estação certa, no lugar certo, com as pessoas certas, tendo a oportunidade certa, mas talvez você ainda não se enxergue à altura daquilo que Deus já te vê. Você sabe o que é maravilhoso no Evangelho? Guarda isso, irmão. 5 incendiários comigo aqui, muito bom. Sabe o que eu acho maravilhoso no Evangelho? É que Deus sempre chama você do que você é antes de você se tornar. Deus chama Davi de rei, mas ele só assume o trono anos depois.
Davi chama Abraão para se tornar o pai da fé, mas até aquele momento não tinha nada de extraordinário na história dele. Deus chama José para governar, mas antes do tempo do governo ele teve que enfrentar um tempo de prisões. E é nesse momento em que a gente tem que entender que se a gente vai se mover pela forma como as pessoas nos veem, ou pela forma como Deus nos vê. Em vários momentos, irmão, se eu tivesse parado para ouvir a opinião dos outros, eu não teria continuado a fazer o que eu estava fazendo, e eu não teria chegado aos lugares que Deus me trouxe. Tem momentos em que a gente precisa parar para escolher qual é a voz que nos move, se é a opinião da multidão, ou se é uma palavra que Deus já colocou dentro de você. Existem palavras que Deus já depositou em você, e são essas palavras que em vários momentos a gente chama isso de intuição. Sabe quando você tem uma intuição? Isso nada mais é do que uma impressão no seu espírito. Paulo diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito sobre coisas de Deus. Você já teve alguma impressão de que não era para entrar no negócio, lá na frente você viu que estava certo? Você já teve uma impressão de que não era para fazer sociedade com alguém, lá na frente você viu que estava certo? Você já teve uma impressão que não era para fazer negócio para alguém, você fez e lá na frente você viu que não era para ter feito? Você sabe por quê, irmão? E agora eu vou finalizando a minha palestra. Minha primeira palestra extraordinária. Por que isso acontece, André? Porque Deus já desenhou em você desígnios, palavras, promessas, visões, sonhos. Lembro de uma mensagem minha, foi uma das primeiras que eu preguei, se chama Back to the Future. Para a gente entender mais sobre o nosso futuro, a gente precisa recuar e entender mais sobre a nossa essência. Tudo que você vai viver daqui a alguns anos está diretamente ligado a algo que Deus já depositou em você antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Você sabe por que a palavra design, ela tem tanto a ver com propósito? A palavra design significa desígnio. Você sabe por que uma xícara, por exemplo, tem uma alça do lado de fora e um copo não? Porque uma xícara é feita para você beber coisas quentes, você segura em algo externo e você não se queima com o que está ali. Um copo não precisa disso porque você vai beber algo gelado, então tanto faz a temperatura do líquido que está dentro. Você percebe que todo design, ou seja, todo desígnio, ele está ligado diretamente a um propósito pelo qual aquilo foi desenhado. Você está comigo ainda? Agora, se coisas naturais carregam desígnios, design, que está diretamente ligado ao propósito, o que faz você acreditar que você foi gerado à toa, que você foi gerado por um acaso? Irmão, olha para mim, o teu propósito e o teu chamado antecede a tua existência. Você carrega palavras que talvez você ainda não tenha ciência delas, mas isso não faz com que elas não sejam uma verdade. Você sabe por que tem tanta gente vivendo uma crise existencial? Porque construiu impérios do lado de fora, mas ainda não tem nenhuma revelação a respeito da sua própria identidade do lado de dentro. A Bíblia diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas e a glória dos reis é procurá-las. Já percebeu que tudo que é precioso já esteve escondido em algum momento? Alguém que gosta de azeite trufado? Alguém gosta de trufa? Já comeu uma trufa? Você sabe onde ela é encontrada? Os caras saem com cães farejadores e quando eles encontram uma trufa, os cães começam a latir e aí eles começam a enterrar, e aquela trufa, dependendo do lugar que você vai comer, ela pode custar $200, $300, 100 gramas dela. Por quê? Porque tudo que é precioso hoje já teve oculto um dia. Você sabe qual que é a relação entre as pedras mais preciosas e os metais mais preciosos? Quanto mais difícil de encontrar, quanto menos disponibilidade tem, mais valor carrega. E é por isso, irmão, olha para mim, que o seu desígnio não foi tatuado do lado de fora para que qualquer um pudesse ver. O seu chamado foi desenhado do lado de dentro para que só Deus possa revelar para você. Você carrega um desígnio, você carrega um design. Faz sentido? Tem um autor best-seller que um dos livros dele fala sobre Homo Deus. Alguém já leu esse cara? Um israelense, Harari. E é interessante porque esse cara ele é especialista em falar sobre futuros prováveis. E uma das análises que ele faz, que eu acho interessante, é que existiam 3 pilares que toda a humanidade se pautavam a partir delas: guerras,
a fome e doenças. Durante toda a história, a humanidade se moveu para tentar cessar com as guerras, encontrar cura para algumas doenças e resolver o problema da fome. Mas ele diz o seguinte: a gente está vivendo um tempo em que pela primeira vez essa balança inverteu. Nos dias de hoje, tem mais gente morrendo por doenças causadas por obesidade do que morrendo por fome. Nos dias de hoje, tem mais gente morrendo de suicídio, tirando a sua própria vida, do que todas as vítimas de todas as guerras somadas. Irmão, olha para mim. A gente chegou num momento em que a maior parte das dúvidas que a gente tinha já foram sanadas, mas sabe o que a gente percebeu? Mesmo quando a maior parte das nossas dúvidas são respondidas, o nosso vazio existencial continua lá dentro. Por quê? Porque o vazio que cada um de nós carrega é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio que você carrega. E eu estou desenhando uma história durante toda essa palestra para falar sobre o porquê o novo assusta, só para te lembrar que existe um propósito desenhado dentro de você, que é o que vai te manter de pé no dia mal, que é o que vai te levar para lugares improváveis, que é o que vai mudar a tua história, que é o que vai te colocar em lugares que você não poderia estar, que vai te dar acesso a mesas que você não poderia ter. É por isso que a gente olha em toda a história e a gente percebe que a maior parte dos homens que Deus levantou eram homens que não tinham o que precisa. Por quê? Porque Deus é apaixonado em levantar aqueles que sabem que não são, para confundir os que pensam que são, e deixar claro que tudo está ligado ao grande eu sou. Você está comigo ainda? Guarda isso, irmão. O teu chamado antecede a tua existência. Sabe o que é interessante? Quando eu tinha 15 anos eu comecei a sonhar fazer eventos. E você sabe qual foi o primeiro evento que eu fiz? Você vai ver que é pior do que a primeira palestra que eu estou dando. O primeiro evento que eu fiz, quando eu tinha 15 anos de idade, então isso tem, sei lá, me ajuda aí, 19 anos atrás, foi um stand-up comedy. Eu já era visionário, eu estava à frente do meu tempo, vamos falar a verdade, 19 anos atrás fazia um evento de stand-up comedy, mas você não sabe quem palestrou no meu evento de stand-up comedy. Dá um chute aí, irmão. Chuta qualquer nome avulso, Serginho Malandro. Não. Era uma boa ideia, inclusive, na época. É. Quem? Joyce Maia? Não, eu não era nem crente na época. Eu nem gostava de pastor na época. Ninguém, gente. Dercy Gonçalves. É, eu sei, foi ruim, né? 15 anos de idade eu falei, eu já sei o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu quero fazer evento. Eu fiz um evento, chamei a Dercy Gonçalves, aluguei o clube da cidade e deu um lucro absurdo na época, de R$500. E eu falei, mano, eu tenho um futuro nisso aqui. R$500 no primeiro evento. Se eu fizer 10 desses eu tenho 5 mil. Esquece. Esquece, o pai está estourado. Aí eu fui fazer o segundo evento. Agora ou nunca, a festa. Nome ruim também, né? Aí deu certo, eu devo ter ganho, sei lá, uns R$1.000 nessa festa. Eu falei, caramba, eu nasci para isso. Aí eu fiz a terceira festa. E na terceira festa, choveu muito no dia. Eu tomei um prejuízo, eu lembro que eu acordei no dia seguinte chorando. Porque eu apaguei, eu acordei no dia seguinte e eu não sabia o que tinha acontecido. E o dono do lugar que eu fazia a festa, ele era um policial civil e ele era conhecido como alguém não muito amigável, se é que você me entende. Então tudo que eu ganhei nas 2 primeiras festas, eu estava devendo mais do que isso por um policial que não era muito amigável, se é que você me entende. E por que eu estou falando isso, irmão? Porque anos depois eu estou realizando uma cruzada para mais de 20 mil pessoas no Geonesse Arena, pregando o Evangelho, milhares de pessoas curadas, novos começos, gente sendo restaurada. E aí sabe o que eu lembrei? Algumas coisas que eu já me sentia impelido a fazer lá no início, agora que eu entendi o meu propósito, eu consigo fazer com muito mais clareza. O meu desejo de fazer eventos, na verdade, nada mais é do que Deus me preparando para organizar cruzadas. Eu lembro de discussões que eu tinha com a professora na época da escola, e eu amava fazer aqueles painéis de discussão. Então hoje, quando eu falo para milhares de pessoas no Instagram, ou quando eu estou tendo a oportunidade de falar para milhares de pessoas numa palestra, eu lembro que tudo isso já estava dentro de mim, eu só não tinha clareza a respeito do propósito que eu carregava. Irmão, olha para mim e guarda isso. Quando a gente descobre quem a gente não deseja ser mais ninguém além de nós mesmos. Na geração das redes sociais,
Você sabe o que mais tem matado a trajetória de muita gente aqui e impedido as pessoas de romper? É que a gente está sempre se comparando com o outro, e enquanto a gente gasta tempo se comparando com o outro, a gente perde tempo de descobrir quem a gente realmente é. Você carrega um chamado que antecede a tua existência. Você carrega um design que foi estabelecido pelo próprio Deus. Você carrega promessas que só Deus e você sabem. Você carrega sonhos que não são só para esse tempo. Você carrega algo que vai impactar toda a sua geração. Mas para isso a gente precisa entender que existem coisas que Deus depositou dentro de nós que são muito mais poderosas do que tudo aquilo que a gente já viu até hoje ao nosso redor. Você está comigo? E eu preciso finalizar, porque senão nunca mais vão me chamar para a palestra e eu já estourei todo o tempo. Alguém recebeu algo aqui nessa tarde? Será que você pode celebrar no seu lugar? Obrigado, gente, vocês são incríveis. Eu queria que a gente combinasse algo legal. Vou compartilhar a última chave. E quando eu compartilhar a última chave, eu vou agradecer, finalizar, e a gente vai celebrar como se fosse a melhor palestra da nossa vida. Pode ser? Vocês estão comigo? Mas tem que parecer de verdade, gente. Eu vou finalizar, eu vou falar só obrigado, e a gente levanta, celebra, vai ser extraordinário, beleza? Fechou? Ninguém precisa saber que foi meia boca essa palestra. A Bíblia diz que como termina é melhor do que como começa. É melhor o final das coisas do que o início delas. Então a gente vai terminar quebrando tudo, fechado? Eu queria finalizar com uma coisa que me chama a atenção. E eu lembro que a primeira vez que eu li essa história, ela explodiu a minha mente. Eu não sei se você sabe, mas o autor do Prêmio Nobel da Paz é um cara que era dono de uma indústria armamentista. Você sabia disso? A história diz que esse cara, ele inclusive foi o cara que descobriu a dinamite. Ele tinha indústrias de armas. E um belo dia ele acorda, pega um jornal, e no jornal os jornalistas tinham se confundido e eles acharam que ele tinha morrido. Na verdade era o irmão dele quem tinha. E aí quando ele pega a capa do jornal, a primeira notícia em destaque do jornal está assim: morreu o mercador da morte. E ele teve um choque, porque ele percebeu que é assim que a história ia lembrar dele. Irmão, pega isso, por favor, porque isso pode mudar a história de alguém. No dia que ele viu como a história lembraria dele na sua morte, aquilo mudou completamente a forma como ele construiu sua história ainda em vida. Esse cara pegou a fortuna dele e ele falou: no dia que eu morrer, eu quero que toda a minha fortuna seja colocada num fundo e a gente vai premiar pessoas que promovem a paz. Eu não sei se você sabe, mas o Prêmio Nobel da Paz nasceu de alguém que durante toda a sua vida fez fortuna investindo em guerras. André, por que você está falando isso? Porque desde o dia que eu encontrei o meu propósito, uma pergunta começou a ecoar dentro de mim: pelo que eu vou ser lembrado? 2017, quando eu estava quase morrendo, e a minha filha ia me visitar no leito do hospital, a única coisa que eu pedia era: Deus, eu só quero fazer um pouco mais de história com você, para que no dia que eu partir, a minha filha possa ter boas memórias de mim. Eu lembro que quando a Cecília entrou com o Benício, lá no Rio de Janeiro, a gente fez uma cruzada, 20 mil pessoas do lado de dentro, mais de 5 mil pessoas do lado de fora, uma atmosfera absurda. A minha filha pegou o Benício pela mão e ela começou a caminhar pela passarela, e quem estava lá e conhece um pouco da nossa história começou a celebrar, e eu lembrei de uma palavra que Deus me deu: os seus milagres de ontem sustentarão os seus milagres de hoje. Então a minha filha me viu quase morrer em 2017, e hoje ela está tendo a oportunidade de ver o pai dela ser canal de cura para quem está quase morrendo em 2022. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque se existe algo que precisa balizar a construção do que a gente faz, é pelo que a gente vai ser lembrado quando não estiver mais aqui. Eu estou falando para alguns pais aqui, talvez você seja o cara mais extraordinário no teu mercado de negócio, mas a minha pergunta é: o quão extraordinário você é para os seus filhos dentro de casa? Eu estou falando com pessoas aqui que estão construindo um patrimônio absurdo, mas a Bíblia diz que se a nossa esperança é só nos dias de hoje, de todos os homens, nós somos os mais dignos de compaixão. Eu estou falando para pessoas aqui hoje que talvez influenciem milhões de pessoas através das redes sociais, mas eu queria que você lembrasse, se a sua história terminasse hoje, pelo que você seria lembrado. Irmão, eu tenho certeza que no próximo Consig Summit
algumas pessoas vão me abordar, e se eu não for convidado como palestrante, eu vou estar no meio da galera, e eu tenho certeza que alguns vão dizer, aquela palestra pode não ter feito sentido para muita gente, mas foi pensar pelo que eu seria lembrado, que mudou a forma como eu levava a minha vida. Eu queria te encorajar, irmão, a entender que a gente só tem uma vida para viver, e a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está fazendo com ela. A vida passa rápido demais para a gente perder tempo sem viver o propósito pelo qual a gente foi chamado para viver. Você está comigo? Então é isso. Isso é o que eu tinha para hoje. Obrigado pela sua atenção. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Consig Summit. Vocês são incríveis. Até a próxima. Valeu! Obrigado. Vou falar uma coisa. Eu esqueci que todo palestrante que subir aqui tinha um presente. Eu assino, mas eu esqueci que eu lembrei dele agora. Falei, os que não levaram eu vou mandar para casa, mas daqui para frente todos ganham. Eu tenho uma linha de joia assinada pela Baltz, que é uma marca lá de Vitória. Isso é um fio de seda com as ponteiras de ouro 18, você merece. Tem um cheiro, tem um negócio aí, todos vocês, tá? Obrigado. E a gente vai sortear para vocês aí também. Na verdade, eu não sei nem se eu podia contar, mas tem uma Riviera de diamante e ouro branco, brabíssima, que a gente vai sortear para vocês. Quem veio a pé pode vender e voltar de carro, tá? Que vale, é uma pulseira braba. Ou não vende, fica no pulso.